Salut, bonsoir, mes cherizinhos. Tem uma musiquinha aqui no fundo. Salut, Nath, ça va? Marcela, Katia. Gente, me falem uma coisa, tá dando pra ouvir legal? Porque é a primeira vez que eu tô usando o microfone. Me digam se vocês estão ouvindo aí legal. Deixa eu acionar pra vocês. Tá dando pra ouvir? Funcionando legal o áudio? Que eu tô com o microfone. É a primeira vez que eu faço live com o microfone. Áudio tá top, show. Musiquinha, comme d'habitude, une chanson. Comment allez-vous? Très bien, Marcela, et vous? Merci. Gente, perceberam que hoje, eu não sei aí quem tá aí pela primeira vez, né? Nunca viu, mas quem já participou de outras lives vai perceber que eu mudei um pouquinho, o formato. Tô em pé hoje. Vou seguir uma sugestão que me deram. LH, Renata, salut Renata. Quem mais tá chegando aí? Ju, bonsoir. O que eu vou fazer hoje, né? A minha parede eu posso escrever nela. Então hoje eu vou fazer tipo uma aula mesmo. Vou escrevendo, vou ir. Bonjour, vou fazer como uma aula mesmo, tá? Novidade. Bom, hoje eu já vou falar do passé composé. Então, coisa importante, hein? Se você nunca viu o francês, se você tá aí começando muito no início, você pode ter um pouco de dificuldade com essa aula. Então, minha recomendação assista essa aula, mas assim, sabendo que talvez você não vai entender tudo, porque ela não é tão básica, tá? Você já tem que ter uma bagagenzinha para ver o passado. E aí, se porventura, bonjour, se porventura vocês tiverem dificuldade, o meu conselho é, façam um curso, que vai sair o meu curso básico, salvem essa live, na verdade essa live agora vai ficar salva para vocês no YouTube, tá? Não vai mais ficar aqui no Instagram não, mas vai estar lá no YouTube, no canal, Why Bonjour. Então, façam o curso e depois assistam de novo essa live, porque vocês vão entender com total clareza o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Que é um assunto muito importante, que é o passé composé, ou seja, vamos aprender a colocar as frases no passado, né? O passado é uma coisa que a gente usa muito, eu fiz tal coisa, eu fui em tal lugar, eu falei com fulano. Então vamos aprender esse tipo de estrutura, tá? Como eu disse, precisa de ter um pouco de bagagem, tá? Para quem tá começando do zero, pode não ficar tão claro, mas é o que eu disse. Absorve o que der. Vai lá no canal no YouTube, me segue no YouTube para você poder depois assistir essa aula que vai ficar salva lá no YouTube para vocês, tá? Ó, a Di entrou aqui, deixa eu te falar, você perdeu o inicinho, mas estava porque ela tinha me pedido uma música, ela falou assim, coloca mina, ó, vou botar de novo, hein? Ela me mandou uma mensagem escolhendo uma música, eu vou trazer para ela. Quem mais tá chegando aí? Kátia, bonsoir, Kátia. Quem mais? Alê, bonsoir. Gente, eu não sei se dando pra ver, mas eu tirei o siso, então meu rosto tá um pouquinho inchado, mas tudo bem, tá? Não vai interferir em nada, eu tô falando legal, então vamos fazer a aula comme d'habitude, hein? Comme d'habitude, on va faire notre quarta francesa, né? Vamos fazer a nossa quarta francesa comme d'habitude. Ó, costumo esperar um pouquinho, mas já são 8h05, então eu acho que eu já vou começando. Aí, o que eu vou fazer? Vou trazer o passé composé para vocês hoje. Bonsoir, Regis. E, ao final, vamos tirar dúvida, tá? Normalmente eu trago imagem. Hoje não vou trazer imagem. Só um momento que eu vou trazer uma imagem. Vejam. Calma, pausou? Voltou? Ai, meu Deus. Tá funcionando aí, gente? Pra mim apareceu aqui, pausado. E é justo hoje que eu vou ter que virar a câmera, hein? Acho que tá rolando. O pessoal tá entrando, ó. Tô assinando, tá. O que acontece? Perdi o que eu tava falando. Tá, não vou botar imagem, vou botar só uma imagem, um momentinho. E no final, vou tirar dúvidas do que vocês tiverem. Tanto da aula, quanto se vocês tiverem dúvida do curso, tá? Que tá saindo, muita gente tá assim, Raíssa, cadê a data? Já sai data, já sai o curso pra vocês.
francês em um mês, o básico em 30 dias, né? Vamos ver o básico em 30 dias. Fiz todo um cronograma para vocês terem 30 minutinhos por dia de estudo. Então vocês vão ter uma constância muito grande durante 30 dias e vocês vão ver que vocês já vão começar a entender muito bem a estrutura, começar a pensar em francês, né? Vamos dizer assim. E eu tenho certeza que vocês vão alcançar o objetivo de vocês com esse curso, tá? Mas não vou falar disso agora não, eu já vou começar nossa aula de hoje. Ó, o que vai acontecer? Eu vou ter que virar a câmera, senão vocês não vão conseguir ler aqui de forma correta, vai ficar do avesso. Eu ainda não escrevo do avesso, tá? Faço várias coisas, escrever do avesso não é uma delas ainda. Deixa eu ir assinando. Felipe, Matheus, galera chegando. Ó, Nival, vá com você, ó. Deixa eu ver. Luna. Então, o que eu vou fazer? Vou virar a câmera, então eu não vou ver... Eu vou virar a câmera, não vou estar vendo vocês, hein? Espero que não caia, espero que não tenha nada errado, que eu não vou conseguir saber. Vou dar a aula, no final eu volto com a câmera para bater papo com vocês, tá? Meu conselho é, né, se você nunca viu Passé Composé, ou você já viu e vai ser uma revisão, arruma um papel, uma caneta, porque são coisas importantes para serem anotadas, hein? Esse assunto, tá? Vou virar a câmera, gente. Ai, meu Deus. Pera, deixa eu ver. Vou virar o meu celular, né, porque aqui eu tô me vendo. Então, calma. Será que eu vou conseguir? Vou, pera. Deixa eu ver aqui se vai rolar, gente. Ó, eu tô experimentando, tá? Ah, agora ficou bonitinho, ó, é bonjour, olha. Tô experimentando esse formato hoje. Se funcionar, eu trago ele em outros momentos. Se não, eu volto para aquele formato que a gente tem, né? Oiê, tô aqui atrás, viu, gente? Tô acenando aqui, ó, pra galera. Se não funcionar esse formato, a gente volta pro nosso formato de slide. Mas eu quis experimentar esse formato aqui. Tá? Vou tirar a música e a gente começa. On commence. Quase falei francês e português junto. On commence. O que a gente vai ver hoje? Passé composé. Ó, normalmente, gente, eu dou essa aula em francês. Mas passé composé. Hoje vou dar ela em português, tá? Vou falar mais em português para que fique claro o que é. Bom, passé composé. O que acontece? No francês, assim como no português, nós temos vários passados. O passé composé é um dos principais, tá? Passé composé e o passé imparfait, que eu também vou trazer para vocês numa das próximas lives, tá? Hoje vamos ver só o passé composé. O que seria o passé composé? Eu vou trazer para vocês, porque a gente tem no português. Então, o que eu costumo fazer? Costumo mostrar como funciona no português e depois peço vocês para esquecerem o português, tá? Trago no português só para que vocês entendam, porque a gente tem a mesma estrutura. Como assim, Raíssa? Por exemplo, aquele passado que a gente fala assim, eu comi, eu dormi, eu saí, eu falei, eu pensei. Esse passado seria o passé composé do francês, tá? Como que ele é formado? Bom, o passé composé ele é formado por deux éléments, ele é formado por dois elementos, tá? Funciona um pouquinho diferente do português, mas a gente vai ver isso ainda. Quando que eu utilizo passé composé? Ó, sempre que eu tiver precisão na informação. Como assim? Por exemplo, eu comi um chocolate. Eu comi um chocolate. Preciso. Eu sei que eu comi, eu comecei, eu terminei, a ação foi executada, foi feita, tem precisão, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vocês precisam saber, quando vocês vão sozinhos, né, formarem as estruturas de vocês precisam saber, eu vou formar um passado, qual passado eu vou usar? Então, a primeira coisa é pensar, qual é a informação que eu quero passar? A informação que eu quero passar tem precisão. Por exemplo, o que eu quero falar é, eu comi um chocolate. Então, primeira coisa que eu tenho que analisar, se tem precisão, tá? Ó, precisão. Se o passado ele é preciso, é como se fosse uma foto, ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, é o passé composé. Tá? Precisão, que mais? Tem começo, meio, fim, tá? Começo, meio, fim. É como se fosse uma foto aqui, aquela informação. Eu comi um chocolate, pá, tem uma informação completa, ela não me dá dúvida de nada. Que é diferente, por exemplo, se eu falar assim, eu comia chocolate. Quando eu falo assim, eu comia chocolate, qual que é a impressão que dá? Que é no passado, mas assim, eu não sei quando, a impressão que dá é que foi um período, né? Por um período da minha vida eu comi chocolate. Não foi uma ação, não foi um dia, não foi um momento.
foi assim, durante um período que eu não sei quando começou, que eu não sei quando terminou, que eu não tenho nenhuma precisão sobre essa informação, eu só sei que eu comia no passado chocolate. É diferente de falar eu comi. Então, o eu comi vai ser o passé composé, tá? Então, para você identificar qual passado, você vai pensar nisso. Bom, a informação que eu quero dar, ela tem precisão? Ela tem começo, meio, fim? Tem. Então, é o passé composé. Vou trazer um exemplo para vocês em francês e a gente vai começar a montar a estrutura, tá? Por exemplo, eu assisti televisão. Eu assisti. É diferente de eu assistia televisão. Eu assistia, mesma coisa, dá a impressão que foi num período aí, num passado, né? Eu assisti, a gente tem precisão. Então, eu assisti televisão. Qual que é o verbo assistir no francês? Regarder. Tá? Vou deixar o verbinho aqui, ó. Regarder, no infinitivo, ó. Infinitivo eu tenho er no final, tá? Então, eu assisti televisão vai ser j'ai regardé la télé. Mas eu vou ficar só com eu assisti, tá? Por causa do espaço e é porque é o que a gente precisa. J'ai regardé. Então, qual é a estrutura do passé composé? Bom, não é à toa que ele chama composé. Quer dizer que ele é composto. Composto por quê? Por deux éléments. On a deux éléments. Quels sont les éléments? Les éléments sont verbe auxiliaire e participe passé. Então, para formar o passé composé, eu vou sempre, em francês sempre, toujours, eu vou toujours sempre utilizar dois elementos. Quais são? Verbo auxiliaire. Então, ó, vou puxar aqui, ó, passé composé. O que eu vou precisar? Verbe auxiliaire. Auxiliaire. E o que mais? Vou precisar também do participe passé. Já vou explicar, hein, gente? Participe passé. Tá? Participe passé. Então, vou precisar sempre desses dois elementos. O que é o verbo auxiliar? O verbo auxiliar é esse cara aqui, ó. No caso da frase era... Essa frase no português seria o seguinte, ó, traduzindo ao pé da letra, seria assim, ó. Eu tenho assistido, tá? Então, esse tenho, c'est le verbe auxiliar, é o verbo auxiliar, tá? Sempre vou ter ele? Sempre. Tenho duas opções para verbo auxiliar. Pode ser tanto o avoir, nesse caso é o avoir, como o être. Sempre, anotem. Verbo auxiliar, être ou avoir au présent. Sempre no presente, tá, gente? Cuidado. Vai ser um dos dois, avoir ou être au présent. D'accord? Depois eu tenho o que aqui, ó? O que eu tenho aqui? Participe passé. O que seria o participe passé? Também, de novo, vou trazer o português. Por quê? Só para que a gente entenda, tá? Ah, entendi o que é. Então, esquece o português. Daí já vem pensar em francês, tá? Participe passé, a gente tem no português. Seria assim, ó. Como eu falei, eu tenho assistido. Assistido, comido, dormido, feito. Esse tempo é o participe passé no francês, tá? Que a gente vai precisar para formar o passé composé. Então, ó. Aí, como eu disse, ao pé da letra fica eu tenho assistido televisão, mas não vamos traduzir ao pé da letra, é como se eu estivesse falando assim, eu assisti. Então, Raíssa, para eu falar eu assisti em francês, é isso aqui, j'ai regardé, exatamente, tá? Prestem atenção, aqui ó, regarder, eu tenho o verbo no infinitivo, que é assistir. Aqui eu tenho participe passé. O que aconteceu daqui para cá? Tirei o R e acrescentei um acento no E, tá? Então, participe passé do verbo regarder é regarder, pronúncia a mesma, tá? Mas vai ser outra palavra e vai escrever de forma diferente. Vamos tirar o R, botar um acento no E. J'ai regardé, eu assisti, tá? Gente, basicamente é isso. Daí você poderia falar, Raíssa, mas você falou que tem duas opções, né, de verbo auxiliar. É o avoir ou être. Vou trazer um exemplo para vocês com être. Mas antes, eu vou continuar um pouquinho aqui para vocês perceberem uma coisa. Ó. J'ai, ou dependendo da região, né, da França, j'ai regardé. Eu assisti. Então, eu vou falar, tu assistiu, né? No caso, se a gente fosse não traduzir ao pé da letra, seria você assistiu de forma informal. Pensa aí como é que ficaria. Você assistiu de forma informal no francês. Como eu disse, ó, sujeito, tu,
verbo auxiliar, que no caso aqui é o avoir, au présent. Tu as regardé. Tu as regardé. 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 Pronúncia, tá? Tu as regardé. Il a regardé. De novo, olha o que eu tenho aqui, ó. J'ai regardé, tu as regardé, il a regardé. O que está acontecendo, ó? Sujeito, je, tu, il. Verbo auxiliaire, avoir, au présent, et, a. E participe passé. Regarder, regarder, regarder. Reparem que regarder não muda. Ou seja, quando eu utilizo o auxiliaire avoir, le participe passé é invariável. Ele não vai variar, tá, gente? Quando eu uso o auxiliar avoir, o participe passé não varia. Pode ser plural, pode ser você, formal, informal, eles, elas. Regarder vai ser sempre regarder, tá? Vou trazer um outro exemplo. Deixa eu ver se tá tudo bem, gente, porque eu não tô vendo vocês. Tá, né? Deixa eu ver, tem uma galerinha, tá tudo bem. Tá todo mundo vivo aí? Tá, então deixa eu continuar. Vão anotando, hein? Vou dar outro exemplo agora pra vocês, de uma frase no passado, só que agora a gente vai usar a segunda opção de verbo auxiliar. Qual a opção? Être. Uma frase que a gente usa muito, né? Eu fui. Por exemplo, eu fui ao parque, né? É o passado do verbo aller. Então, eu escrevi aqui o primeiro verbo que a gente usou, vou ir abaixando aqui, gente. Vou escrever aqui qual que é o verbo. Aller. E esse é o verbo no infinitivo. Ir. Repitam em casa. Aller. Tá? Então, ir tá aqui. Como é que fala eu fui? Mesma coisa, hein? Sujeito, verbo auxiliar, que no caso agora é o être no presente. Então, vai ficar je suis, né? Sujeito, verbo auxiliar no presente, que é o être agora, je suis. E agora vamos pegar o participe passé do verbo aller, que é aller. Tá? É como se eu estivesse falando, eu sou ido, né? Ou eu fui ido. Ao pé da letra não funciona a tradução. Quer dizer, eu fui no sentido de eu fui a algum lugar, né? A frase era, eu fui ao parque. Então, je suis allé au parc. Par exemple, je suis allé au parc. Não vou colocar o resto porque não é o nosso foco, tá? Então, mesma coisa, ó. Verbo auxiliar, não podemos esquecer, sempre o presente, nesse caso é o être. E o participe passé do verbo que eu quero utilizar. No caso aqui foi o verbo ir. O que eu fiz? Botei tirei o R, botei o E e acento. Só que aqui vai ter uma coisa. Ai, Raíssa, tava fácil. Calma, não vai ficar tão difícil não. Vamos aos poucos. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, se eu sou, por exemplo, eu sou uma mulher. Se eu tô falando essa frase aqui, eu tenho que botar um E a mais aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui. Por quê? Isso aqui mostra que é feminino, tá? Mostra que o gênero da pessoa que tá falando, ou, né, se você for falar com uma mulher e for usar a frase, você tem que botar o E. Por exemplo, tu es allé, você foi. Se eu tô falando com você e você é uma mulher, tu es allé. Vai ter que ter o Ezinho. E se for plural? Se eu for falar assim, vocês foram. O que eu vou ter que botar? S, tá? Então, por exemplo, je suis allé, tu es allé, né? Se for, vamos pensar que eu falei com um homem, né? Então vai ficar no masculino. Tu es allé. Se fosse plural, se fosse vous, ou se fosse il no plural, vou botar um il aqui, ó, só pra gente ter. Tá dando pra ver aí, gente? Ils sont allés. O que acontece aqui, ó? Tem um S, tá? Eles foram. Eles é masculino, plural. Então, se é masculino, só tem um E. Se é plural, tem um S. Aí você poderia falar Raíssa, então você tá me enganando, né? Porque você me falou aqui bonitinho, eu decorei bonitinho o quê? Que eu só ia ter que saber uma vez e ia servir pra tudo. Calma, não tô enganando vocês. Por que eu falei isso aqui? Porque isso aqui funciona quando eu estiver utilizando o auxiliar avoir. Se eu tô usando o auxiliar être, je suis, tu es, ils sont, eu tô usando être. Se eu tô usando être, o
participe passé vai sim alterar. Mas não vai alterar muito não, gente. Não faz drama também, vai. É só pensar, é mulher? Bota o ezinho. É plural? Tem mais de uma pessoa? Bota o S. É mulher e é plural? Bota o E e o S, tá? Pronto, não tem muito mistério também, tá? A gente gosta de fazer um drama, né? Meus alunos nesse ponto falam assim, ah não, agora ficou difícil, tava fácil, agora ficou ruim. Não, vamos com calma que a gente pega, tá? É só isso. Então, se eu usar o auxiliar avoir, aqui, regarder, 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 não muda, invariável. Se eu uso o auxiliar être, je suis, tu es, ils sont, então aqui vai alterar gênero e número, né? Se é plural ou não. Se é plural ou singular, tá? Aí você pode falar, ah, Raíssa, então se for assim eu vou usar só o avoir, ué. Não, não é assim não, tem uma regrinha, tá, gente? Não é assim também. Tem uma regra para você ter que usar ou o avoir ou o être. O que vai acontecer? Eu vou ter que apagar em um pedacinho. Vou apagar esse início aqui para eu poder escrever qual que é essa regrinha. Porque senão, já copiaram? Deixa eu ver como é que vocês estão. Vocês estão vivos, estão passando bem, estão vivos, estão dando pra ler? Tá, né? Depois eu vou ver o que vocês estão falando aí. Vou apagar o inicinho aqui, tá? Pra eu poder escrever. Eu vou fazer pra vocês agora quando vocês vão usar o être, quando vocês vão usar o avoir. E, que mais? Como é que você forma o participe passé, né? Você poderia falar, ah, Raíssa, então o participe passé é sempre isso? É R, tira o R e bota o acento no E? Quando for um verbo que termina em ER, sim, mas vão ter outros verbos. Então, eu vou ensinar para vocês também uma regra. O que acontece? Quando você usa o être, quando você usa o avoir, você vai usar o être, auxiliar, être, sempre que for um verbo de movimento. Raíssa, como assim um verbo de mouvement? Foi criada uma lista de verbos que você deve utilizar o je suis, tu es, ils sont, tá? Dentro dessa lista de verbos, eles tentaram encontrar uma lógica que falaram, são verbos de movimento, por exemplo, ir, por exemplo, morrer, nascer, subir, descer, só dá uma ideia de movimento. Então, para todos esses verbos, você é obrigado a usar o auxiliar être, tá? Essa listinha que eu vou botar para vocês no final. No final eu vou botar para vocês escreverem, é importante memorizar. Pode ser com o tempo, não precisa memorizar tudo agora, mas com o tempo vocês vão guardando quais são os verbos que vocês vão usar o verbo auxiliar être e que vocês vão ter que acordar o participe passé com o sujeito, tá? Ou seja, se é feminino, se é plural, é só isso. Se esse verbo tá nessa lista, você tem que usar o je suis, tu es. Ou então também, para todos os verbos que são reflexivos, né? A gente tem isso no português, por exemplo, eu me deito às 20 horas. Eu me deito. Qual que é o verbo? Se deitar. É um verbo que? Reflexivo. O que quer dizer isso? É um verbo que exerce a ação sobre ele mesmo. Então, toda vez que eu tenho um verbo, né, que exerce a ação sobre ele mesmo, ou seja, eu me deito, eu me chamo Raíssa, eu me levanto. Toda vez que eu tenho esse tipo de verbo, eu também tenho que usar o auxiliar être. São essas duas situações. Os verbos de movimento, que estão numa lista, que eu vou passar para vocês, e quando for um verbo reflexivo, tá? Basicamente é isso. Ah, Raíssa, é muito detalhe, né? Eu vou pegar isso hoje, eu vou sair daqui hoje falando tudo bonitinho? Não vai, gente. Não adianta querer, né? Eu sou professora, não faço milagre, não sou santa. Tô brincando. Como é que a gente vai pegar isso aqui? É com o tempo. E mais importante do que o tempo é com a prática, tá? Começa a formar começa a pensar nas frases que você faz no seu dia a dia. Pensar em qual que é o verbo, é esse verbo. Como é que ficaria essa frase que eu quero falar aqui em português, em francês? Vai praticando. Aos poucos você vai ganhando vocabulário e vai pegando, tá? Vocês poderiam perguntar, né? Vamos voltar lá. Como é que eu formo, então, o participe passé? Vou trazer uma regrinha que ela funciona de forma geral, tá? Mas no francês sempre tem exceções. Então, não se apeguem o tempo todo a essa regra. Ela ajuda de forma geral. Então, participe passé. Eu vou apagar esse passé composé também, tá, gente? Senão eu vou ficar sem espaço. Participe passé. Vou falar disso agora, tá? Como é que eu participe passé? Por quê? Quando o verbo termina em er, já pegamos a manha, né? Tiro o R, boto o E, acentinho no E. Mas, por exemplo, então deixa eu escrever isso aqui, Os verbos terminados em er, o que vai acontecer? O finalzinho, vamos tirar o R, vamos botar o E e o acento, né? Por exemplo, regarder. Para os verbos que estão terminados em IR, por exemplo, partir.
partir de... Como no português, partir de ir embora. É um verbo de quê? Partir é um verbo de movimento. Qual o auxiliar que eu vou usar? Avoir ou être? Vou usar o être, tá? Então, por exemplo, eu parti, no sentido de eu fui embora. Como é que vai ficar essa frase? Pensem um pouquinho. Eu parti, sujeito, je. Verbo auxiliaire au présent, c'est le verbe être. Je suis parti, tá? Je suis parti. Então, o que vai acontecer? Bom, eu tenho que escrever, né, pra vocês. Vou escrever e depois eu apago, ó. Je suis parti. Parti. Se eu sou uma mulher, eu tenho que fazer o quê? Ézinho no final. Então, mas vamos imaginar que é masculino, hein? Para facilitar aqui o nosso raciocínio. Um homem falando essa frase, je suis parti. O verbo não era partir? Não tinha IR no final? O que aconteceu aqui com o participe passé? Simplesmente tirei o R, acrescentei um I. Então, eu vou botar aqui, ó, Izinho no final. Vamos fazer assim, ó, Rzinho que a gente corta, Rzinho que a gente corta. Então, aqui é um R, cortei o R, boto o E, acento. IR. Como é que vai ficar o final? Tiro o R, deixo só o I, né? Era partir, virou partir. Se for uma mulher, acrescento um E. Se for várias mulheres, é S, tá? Isso sempre vai estar concordando com o sujeito, porque o meu auxiliar é o être. Por que o meu auxiliar é o être? Porque é um verbo de movimento, tá? Então, vou continuar aqui, ó. O que mais? Por exemplo, répondre. Répondre, no final, eu tenho RE. Répondre significa responder. Responder no infinitivo, répondre. Raíssa, como é que é o participe passé do verbo répondre? Ou seja, eu respondi. Como é que eu vou falar eu respondi? Répondre, né? Vou tirar o regarder aqui, para a gente botar o répondre aqui para vocês visualizarem, ó. O verbo seria répondre. O que eu tenho no final? RE, tá? Como é que vai ser o participe passé para os verbos que no final eu tenho RE? Vai ficar U. Vai virar répondu. Como assim, Raíssa? Então, ó, memorizem aí. O verbo é répondre, responder. No infinitivo, hein? Aqui tá no infinitivo. Como é que vai ficar isso no passé composé? Eu respondi. Vamos pensar, é um verbo de movimento? Não. É um verbo reflexivo? Não. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou usar o avoir. Vai ficar, desculpa, não vai ficar je, não. Vai ficar, como é o avoir, vai ficar eu tenho, né? Como se eu estivesse falando, eu tenho respondido. Répondu. J'ai répondu. Eu tenho respondido. É como se eu estivesse falando isso, mas o que eu tô falando? Eu respondi. J'ai, ou então, dependendo, né, no sul da França a gente fala j'ai. Em Paris, eu estudei em Paris, a gente fala j'ai répondu. Eu respondi. Ou seja, os verbos que tem RE no final, participe passé, vai virar répondu, tá? Raíssa, isso aqui é sempre? Não, isso aqui é de forma geral, tá? Terão exceções, mas se a gente guardar isso aqui, a gente já guarda mais de meio caminho aí, tá? Então é isso, ó. Eu respondi, j'ai répondu. Nesse caso, se eu sou uma mulher falando, eu tenho que colocar um ezinho aqui? Não tenho, hein? Por que eu não vou colocar um ezinho aqui? Porque o meu auxiliar é o avoir. Quando eu uso avoir, o participe passé é invariável, ele não vai variar de acordo com o sujeito. Então, vai ser répondu para todos os sujeitos. J'ai répondu, tu as répondu, il a répondu, nous avons répondu, nós respondemos, nous avons répondu, tá? Nossa, Raíssa, foi o que eu falei. Se você nunca viu o francês, isso aqui pode não fazer muito sentido, mas foi o que eu disse. Faça o meu curso, que já vai sair, e revise essa aula. Veja de novo essa aula no YouTube, no canal Why Bonjour, que vai fazer todo o sentido pra você, tá? Se você já viu, você tá entendendo, se você já conhece, eu imagino que tenha sido uma boa revisão. É isso, tô devendo pra vocês o quê? Os verbos de movimento, né? Os verbos de movimento pra saber quando a gente vai usar por exemplo, je suis allé, né? O que eu tenho aqui? Auxiliar, être. Vou botar pra vocês aí agora. Gente, deixa eu ver se vocês estão vivos. Ai, meu Deus, abandonei vocês. Estão vivos. Ó, vou virar, peraí. Deixa eu virar agora, porque a explicação ali
Teórica foi. Oi, gente! Ai, vocês estavam me vendo, né? Ai, queria ter visto o que vocês estavam falando. É até bom porque vocês não me desconcentram, que eu fico lendo. Agora ficou tudo do avesso, tá vendo? Porque agora eu tô vendo vocês. Por isso que eu não posso fazer assim, né? Com a câmera assim. Então eu fico sem ver vocês. Gostou, LH? Quem mais gostou? Me falem. Nous avons répondu. Bravo, Jani. Não tava vendo o que vocês estavam falando. Mas, ó, vou botar a musiquinha. Já vou compartilhar a listinha, né? Ah, Raíssa, como é que eu sei quais são os verbos de movimento? Ó, meus alunos costumam ficar assim, Raíssa, esses verbos de movimento são o quê? Como é que eles falam? Na verdade, porque aí você pensa, né? Tudo que é movimento vai estar nessa lista? Não, eles tentaram encontrar uma lógica. Vou mostrar pra vocês, ó. Que às vezes não faz tanto sentido não, mas, ixi, vai ficar muito petitinho. Gente, não tem problema, hein? No meu curso, não nesse básico, mas no meu curso completo, a gente vê isso aí assim, ó, detalhadamente. Mas vamos fazer o básico, vamos entender bem o quê? O verbo avoir, o verbo être. Ai, tô adorando que vocês gostaram. Show! Deu pra entender tudo, Lorena? É isso, hein? Ó, então esses aqui são os verbos que vocês vão precisar pra formar o passado e usar o verbo auxiliar être, tá? Quais são os verbos? Vou falar com vocês, ó, dessa lista aqui, ó. Naître, que significa nascer. Aller, vimos, né? Eu fui, je suis allé, que é o verbo ir. Partir, monter, significa subir. Arriver, que é o chegar. Entrer, entrar. Sortir, sair. Descendre, descer. Tomber, cair. O que mais temos aqui? Mourir. Nossa, Raíssa, morrer é um verbo de movimento. Gente, morrer é um movimento, hein? Ai, que horror. O que mais temos ali? Rester, ficar, venir, que é vir, né? Live todo dia, Jane? Não, infelizmente não. Eu não tenho essa disposição. Mas tem o meu curso, Jane, que vai sair em algumas semanas, onde a gente vai ter aula todo dia, tá? Durante 30 dias. O Regis ali tá me lembrando, é toda quarta, viu, Jani? Espero que eu esteja pronunciando certo, Jani. Toda quarta, às 20 horas, tem live, nem sempre é aula, tá? Mas é sempre algo que vai agregar aí. Como é que eu deixo caixinha de pergunta no final da live? Vocês vão ter que me ensinar, não sei fazer isso. Mas me mandem, quem tiver dúvida. Geison, você vai ter que ir lá no YouTube assistir minha aula, porque ela acabou de acabar. Tu chegou no final. Léo, não acredito que você perdeu essa aula. Essa aula era boa pra você, cara, ver o passado. Mas tudo bem, vai lá no YouTube assistir essa aula, hein? Vou botar a musiquinha aqui pra gente trocar uma ideia. Cœur de pirate. Escolhi. Coração de pirata. Ó, quem tá chegando aí agora... Ficou legal, LH, a dinâmica? Alan, essa aula vai ficar salva lá no YouTube, tá? Não vai ficar aqui não, mas vai estar lá no YouTube. Oi, João. Vai, Léo, passei, hein? Passei com o posé, um dos passados mais utilizados. Bom, eu gostei, eu não tava vendo vocês, não sei o que vocês estavam falando, não sei se estava rolando de ler tudo, mas... o Ai Bonjour, tá? Lá no YouTube. Vou compartilhar pra vocês nos stories também hoje falando. Très bonne classe, merci, gente, fico muito feliz que vocês gostaram. Eu adoro essa aula, adoro falar de gramática, falar do passado. Vou fechar aqui, hein? Memorizaram aí os verbos de movimento, mais os verbos, né? Como eu disse, os verbos reflexivos, que não estão na lista, né? Que é o eu me chamo, eu me deito. Para esses verbos também vamos usar o être. Espera aí que eu vou parar de compartilhar. Pronto. Vamos lá, o que mais vocês querem saber? O pessoal tem me perguntado muito do curso. Gente, tá quase saindo, tá assim, no forno pra sair, tá? É um curso básico. Vamos ter aula teórica, vamos ter aula de prática, onde vocês vão fazer os exercícios sozinhos. Por exemplo, eu dou uma aula dessa aqui no curso. No dia seguinte vai ter exercício para vocês praticarem o que a gente viu e ver se vocês realmente absorveram, tá? É quando você, por exemplo, a aula assim é ótimo, né? Maravilhoso. Eu aqui falando e vocês aí bonitinho escutando. Mas a gente absorve mesmo é quando a gente está fazendo, a gente está praticando. Então, por isso que eu fiz questão no meu curso de trazer muito exercício
para que vocês sozinhos pratiquem e absorvam de verdade o que eu vou passando. Tá? Ixi, agora que eu vi, tava cortando. Não, tava, né? Tava legal. O que mais vocês querem saber? Falem aí, mais dúvidas. O curso são 30 dias, tem mais 2 aulas extras, hein? Quais são as minhas aulas extras do curso? Uma aula de palavrão, importante, hein, gente? Não vem falar que não é não, porque é importante saber os palavrões. Que, na verdade, é uma experiência cultural, né, gente? Cucu! Então, uma aula extra, onde eu ensino alguns palavrões, os mais usados, algumas expressões. E... calma que tá alto esse negócio. E uma aula extra também é onde eu mostro como é que chama linguagem SMS, que na verdade é o quê? São as abreviações que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, no português, se a gente está conversando no WhatsApp, a gente não fala você, né? Na maior parte das vezes não, a gente fala o quê? VC. Quando não fala C, né? Mineiro, sou mineira, mineiro manda o C e tá maravilhoso. Então, vou ensinar isso para algumas palavrinhas do francês, tá? Como é que eles vão abreviar no dia a dia ali, numa conversa, né, na internet, algumas das palavras principais, para que quando vocês receberem aí uma abreviação ou lerem algo abreviado, vocês saberem o que é, hein? Vou trazer os palavrões no curso, tá? Vai ter uma aula extra para isso. Exato, alguém vai te xingar em francês, você vai saber, você vai falar assim, olha aqui, eu posso não falar fluente, mas eu sei que você tá me xingando porque eu fiz o curso da Raíssa e eu falo básico, tá? Eu sei me virar, tu me respeita. Tô brincando. Ai, gente, eu não posso nem rir, cara, tirei meu dente e só consigo rir de um lado, eu não meio torta, tá? Mas tudo bem, a aula rolou, é isso. Então, toda quarta-feira eu vou estar aqui às 20 horas, se porventura tiver alguma mudança de horário, ou enfim, eu vou avisando vocês. E é isso, tá? Merci, não vou mais tomar muito tempo de vocês. Já tem um tempinho bom aí de aula, cada um vai fazer suas coisas agora e vamos continuar acompanhando os conteúdos aqui, ficar de olho. Quem quer participar do curso ou quer receber as informações sobre o curso, se inscreve no link, tá? Quem tiver inscrito no link vai receber de primeira mão data, informação, preço promocional, tá? De lançamento, então tem que estar inscrito no link que tá na minha bio. Aí, Raíssa, quero comprar o curso, vou esperar aí. Não tem que esperar, vai lá. Bota teu nome, e-mail para você receber de primeira as informações. Gente, depois que passar a venda, se vier falar assim, perdi a venda, eu vou ficar brava. Porque eu tô falando, tem ponto isso aqui, hein? Não vai perder não. Por quê? Como assim perder, Raíssa? Vai ficar só uns dias, gente. Não é, começou a vender e tá disponível para sempre, não. Não. Vai abrir o carrinho, ficar um tempinho ali, uns dias, não sei exatamente quanto tempo, aí não vou nem falar. O nome do canal é Prof. Raíssa. Estão me corrigindo aqui? Não é o Ai Bonjour, não? Vou confirmar para vocês, tá? Bota no story o nome do canal no YouTube. Mas é isso. Então, se inscrevam no link, quem tiver interesse aí no nosso curso básico. Ai, Raíssa, eu gosto de viajar, ou às vezes eu gosto de ouvir uma música, mas eu não tenho aquele tempo, nem aquele interesse de falar fluente. Mas eu gostaria de ter uma ideia, de entender as estruturas, de entender uma aula dessa assim bem... O que eu faço? Esse curso é pra você, tá? Esse curso é pra mim? Esse curso é pra você, tá? Aí vamos supor, você faz o curso, você fala, caraca, é legal demais, tô montando umas frases, conseguindo entender umas estruturas, né? Consigo falar coisas do dia a dia, quero me aprofundar, quero falar fluente, daí a gente continua, tá? Eu acho que isso vai acontecer, porque o francês é apaixonante, não é à toa que eu tô aqui hoje. Um dia eu estive aí falando, deixa eu ver de qual é que é. E aí me apaixonei, enfim, e nunca mais parei de estudar, e me tornei professora. Então eu acho que vocês vão se apaixonar e vão querer continuar. Mas se você só quer saber o básico, não tem nesse momento o intuito de falar fluente, esse curso é pra você. Ou se você quer falar fluente, mas você tá começando agora, Raíssa, eu tô começando agora e quero falar fluente. Vai ter, o que acontece? A Jani tá perguntando ali. Vai ter uma aula especial, tá? Que eu vou fazer com muito carinho pra vocês, que vai ser gratuita. E aí, temos o curso básico de 30 dias. Em breve, não sei anunciar quando ainda, vai sair o completo. Aí o completo, sim, vai ser um curso de 1 ano, onde a gente vai do zero ao avançado. Do bonjour ao falar fluente. Esse é o curso completo que vai vir num outro momento que não é agora. Agora é o básico, 1 mês de aula comigo, um curso gravado, onde vocês vão conseguir se virar ali no básico, tá? Basicamente é isso, mas eu vou fazer uma live ainda, quando estiver bem próximo assim do
lançamento, que também já tá próximo, vou fazer uma aula só pra gente falar. Vou falar o quê? Vou falar detalhadamente quais são as aulas que a gente vai ter, quais são os assuntos que a gente vai ter nas aulas. Vou dar detalhes pra vocês. Aí eu vou trazer preço, vou trazer data de lançamento, trago tudo, tá? Nessa live que vai ser só pra isso. Ai, gente, eu adorei! Ó, isso aqui pra mim é novidade de eu escrever assim com os giz. As minhas aulas são sempre o quê? Slide, slide, slide. Por quê? Porque eu dou aula online desde sempre. Então eu tô me sentindo o quê? Uma professora de escola escrevendo, não é uma lousa, né? Escrevendo na parede, porque a gente faz o quê? A gente pinta a parede pra escrever na parede. É isso, gente. C'était un plaisir pour moi de vous apprendre. Foi um prazer ensiná-los aqui hoje. Bonne soirée à vous. Seria bom resto de noite, bonne soirée. E até a próxima, hein? Até a quarta que vem. Lembrando, vai ficar salvo no YouTube. Meu cachorro já tá me chamando aqui pra passear. Vai ficar salvo no YouTube essa aula pra vocês, d'accord? Bisous. Tchau, tchau. Au revoir. Bonne soirée.